No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade, nesta sexta-feira, 23 de maio de 2025. Antes de continuarmos, eu quero só lembrar que esta noite teria um debate no canal Tony de Souza Unicidade entre o pastor Michael Knight e o pastor Fernando Galli, sobre Trindade e Unicidade. A pedido do pastor Fernando Galli, porque teve um imprevisto para hoje, uma reunião de última hora, ou vamos precisar remarcar a data, tá bom? Então não teremos o debate hoje. A princípio, vamos ver uma nova data. Ele tinha marcado para a próxima sexta-feira, mas também não será possível. E aí nós vamos então, portanto, reagendar a data. O debate irá acontecer, já está combinado, porém há um problema com datas, tá bom? Você que não é inscrito no canal Tony de Souza Unicidade, chega lá, se inscreva para acompanhar aí o nosso debate. Faltam poucos inscritos para chegarmos a 6 mil, número muito pequeno, né? 6 mil inscritos, mas para mim é uma marca muito grande. Para mim é muito bom, gratificante ter 6 mil pessoas inscritas no canal Tony de Souza Unicidade, pessoas que vão ouvindo as nossas mensagens aí dentro dos seus tempos, dentro das suas agendas. Seja lá, falta um pouco menos de 10 pessoas, vá lá, se inscreva caso você não é inscrito, e se já for, verifique se está, porque às vezes o YouTube vai lá e falta de interatividade tira a inscrição. Por isso é bom que você confira lá se está inscrito, se inscreva também no canal Minuto da Unicidade. Bom, vamos falar aqui hoje de um assunto muito importante, como é bom conhecer o Deus verdadeiro, né? Isso é muito bom, conhecer a Deus em todos os sentidos. Eu gosto de uma passagem da Bíblia em que uma pessoa resolve abandonar a sua cultura, suas crenças, para seguir o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. Uma pessoa extremamente pagã, cheia de religiosidade, cheia de costumes. Essa pessoa resolve abandonar, decide abandonar os deuses pagãos para servir ao Deus de Israel. E por essa pessoa ter tomado a atitude, ela entra para a história como uma das mais importantes e até mesmo genitoras do grandioso rei Davi. Estou falando da Ruth. Quando os seus maridos, né, o marido dela e da sua irmã morrem, ela resolve seguir a sua sogra. Eu vou ler para você aqui o livro de Ruth, capítulo 1, a partir do verso 14. Diz assim: então elas levantaram sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou, Orfa é a outra nora, né, sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Por isso disse Noemi: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo, ouça bem isso, o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Faça-me assim o Senhor, outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Ruth, capítulo 1, verso do 14 até o verso 17. Veja que atitude importante, meus queridos e amados irmãos. Você que acompanha o programa Nossa Voz aqui pela Rádio Betel FM do Rio de Janeiro, estamos em 98,7, falamos por uma região da Barra, Recreio, Jacarepaguá. Você que está ao alcance da minha voz aí, olha que atitude. Então ela estava na sua cultura, e isso é muito forte para um povo, a sua cultura. Você vai ver isso o dia que você de repente precisar viver em outro país, em outra nação.
ou passar que sejam uns dias, né? Você vai sentir uma saudade muito grande do teu povo. Eu acredito que sim, em tese. Pelo menos eu senti uma vez que fiquei 20 dias fora da minha nação. Costumes totalmente diferentes. É interessante, é bacana nos primeiros dias, mas depois você sente falta da sua cultura, do seu convívio, das pessoas, do seu idioma. Tanto é que, embora a órfã chorou e beijou e abraçou e sentiu muito a separação, a outra nora de Noemi, ela não ia abandonar sua cultura, seus familiares, as suas crenças, principalmente os seus deuses. Por isso é que Noemi olha para Ruth e fala: tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Ou seja, você tirar a fé de uma pessoa, fazer com que uma pessoa mude da sua cultura. Irmãos, um povo sem cultura não é povo, e você ir para uma outra cultura totalmente diferente, outros costumes, até mesmo com relação à fé. E Ruth toma essa atitude que começou no primeiro momento em cuidar da sua sogra, mas essas meninas, essas mulheres eram casadas com judeus. Então a família de Noemi foi para lá. Se você ler a história, foi Noemi, marido, filho, morreu o marido de Noemi, né? Ou seja, morreu o pai, morreram os filhos, só ficaram as mulheres. E o tempo que ela ficou lá, o tempo de convívio, provavelmente essas mulheres foram evangelizadas, foram informadas sobre o Deus de Israel. O período em que elas permaneceram casadas com esses dois jovens judeus, elas conheceram, foram instruídas, foi pregado para ela. No caso de Ruth aqui, você vê que não é só o amor pela sogra, a misericórdia, também são frutos importantes. Inclusive um princípio de Israel, né, é a hospitalidade, é o bom tratamento, é o amor ao próximo, são os princípios da Torá. E elas foram ensinadas dessa forma. Abandonar o órfão, você abandonar órfão e viúva em Israel era um pecado grave. Você veja a que ponto Ruth havia já uma inclinação ou uma conversão, uma mudança na mente e no coração de Ruth já naqueles tempos. Então ela já servia o Deus de Israel por ouvir falar, por ser anunciada para ela. Uma mulher que se converteu verdadeiramente ao Deus de Israel, que por consequência ela seguiu os exemplos bíblicos. Uma gentia, seguiu os exemplos da Torá, melhor muitas vezes do que os próprios judeus. Por isso a Ruth entra no mistério dos gentios, que esse é um dos mistérios que a Bíblia fala, né? Mistério da piedade, mistério, né, do arrebatamento, e tem o mistério dos gentios também nas Escrituras, porque é dessa atitude desta mulher em abandonar suas culturas, em abandonar os seus deuses para seguir sua sogra, a sua cultura, o seu Deus, o Deus de Israel. Isso tudo é muito importante, irmãos. É uma atitude dessa mulher, uma atitude maravilhosa de conversão mesmo. E aí, ela, por tomar essa atitude, ela entra para a história, porque ela, dessa atitude dela, ela vai para Israel com a sua sogra, ela retorna, a sogra retorna e ela vai junto, acompanha. Lá ela conhece a história de Ruth, todo mundo sabe, né? Conhece o Boaz e pronto, e vai aí dessa relação, tem dessa união, né, entre Ruth e Boaz, tem ali o Jessé, que vai ser o pai de Davi, e dos lombos de Davi vem o Messias, o filho de Davi, vem o Senhor Jesus. Mais tarde, séculos para frente, vem o Senhor Jesus. Olha de onde vem Jesus. Olha de onde vem Jesus. Você entende aí, você começa a examinar. É por isso que mais à frente, Jesus debatendo lá com os fariseus, no capítulo 12 de Mateus, ele fala: todo pecado contra o Filho do Homem é perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não terá perdão, nem neste século, nem no outro. Por que ele fala isso? Porque os fariseus eram apegadíssimos às questões genealógicas. Há muitas coisas nos costumes lá de Israel, dos fariseus principalmente, que eram zelosos, tinha que ser da linhagem pura e tal, e a linhagem de Cristo.
Já começa o seu nascimento, dúvidas sendo lançadas sobre o seu nascimento, teria sido ele fruto de uma relação pecaminosa? Tinha esse debate, tinha essa discussão também. Como que José engravidou a mulher antes do casamento? Né? Como é que foi isso? Porque ninguém, verdade seja dita, para aqueles caras acreditar que, né, no que nós conhecemos e cremos, né, que o nascimento de Cristo foi sem o contato, não foi por vias naturais, vamos dizer assim, foi algo sobrenatural. E para os fariseus isso não rola, não cola, não tinha por mais conhecedores que fossem. E aí Jesus vem, é um herdeiro direto ao trono de Davi, filho de Davi, da linhagem de Davi. E Davi era filho, ou melhor, neto de Ruth, desta mulher aqui, que nós estamos falando aqui. Desta mulher que escolheu abandonar seus costumes, seus deuses, suas doutrinas equivocadas, suas doutrinas que não casavam com as escrituras. Ela resolve abandonar seus deuses. Por isso que Noemi diz: volta para o teu povo, para o teu costume, para a tua cultura e para os teus deuses também. Volta tu, vai seguir sua cunhada. E ela disse: não, aonde você pousar eu vou pousar, aonde você morrer eu vou morrer também, você enterrada, o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus também. A partir de agora, essa questão está resolvida, Noemi. Essa questão está mais do que resolvida. Eu vou te seguir, vou te servir, mas também, em primeiro lugar, eu quero servir o teu Deus. Eu quero servi-lo e adorar. E para servir a Deus, eu preciso olhar para você, cuidar de ti, porque é isso que ele requer, que amemos e cuidemos dos órfãos e das viúvas. Se eu quero servir o teu Deus, não tem como eu servir o seu Deus aqui no meio do meu povo. Eu tenho que servir o meu Deus no meio do teu povo, aonde ele está, e cuidar de você, porque esse é um dos principais mandamentos. Um dos principais mandamentos. Não é servir a Deus e adorar a Deus, né? Fazer aquela oração com as mãos levantadas para cima, só olhando para cima, só olhando para Deus, e o próximo fica abandonado de lado. E o próximo, salve-se quem puder, cada um por si, Deus por todos. Não é assim. Noemi entendeu a importância do serviço ao próximo, do amor ao próximo, do cuidado pelo próximo, porque uma vez que você conhece o Deus verdadeiro, você precisa fazer a sua vontade. Não fique apenas no conhecimento, no campo teológico. Eu conheço a Deus. Olha, eu sei das Escrituras. Eu sei que Jesus é Deus. Eu sei que Ele é maravilhoso. Eu sei que o batismo é em nome de Jesus. E ele resumiu toda a lei em 2 mandamentos, segundo Paulo. Lá em Romanos, se eu não estou equivocado, capítulo 13. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Que atitude preciosa desta mulher que entrou para a história como uma das principais mulheres das Escrituras Sagradas, pelo seu exemplo de abandonar a idolatria, os deuses pagãos, os deuses do seu povo e servir ao único Deus verdadeiro. É por isso que tem esse programa, é por isso que tem o Minuto da Unicidade, é por isso que temos essa proposta, esse projeto de anunciar as verdades que libertam nas redes sociais há 8 anos e também aqui no programa de rádio agora, programa Nossa Voz. Por isso eu conto muito sempre com o seu apoio, com as suas orações, porque toda vez que você pede a Deus por nós renovamos as nossas forças, nós renovamos o nosso compromisso, nos sentimos fortalecidos, né? Por isso a gente pede sempre o seu apoio. Não deixe de ajudar o programa Nossa Voz e o Minuto da Unicidade para que a gente possa permanecer no ar por mais tempo. Um forte abraço para você, tenha uma excelente sexta-feira. Nós voltaremos, se Deus quiser, com o Minuto da Unicidade na próxima segunda-feira. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante. Graça e paz. Minuto da Unicidade.